Você consegue colocar a tela? Então vocês estão lendo um livro que é Uma Mulher Segundo o Coração de Deus. E o capítulo que a gente vai falar hoje à tarde é que uma mulher segundo o coração de Deus, ela ora. Agora, é o seguinte, falar sobre oração é muito fácil, tá bom? O difícil é orar. É igual falar de perdão. Você sabe que você tem que perdoar? Sabe. Você sabe que o perdão é uma ordem, que é bíblico? Sabe. Aí acontece alguma coisa na sua vida e você não quer perdoar, não é? Então a mesma coisa a oração. Então, quando a gente nasce num país, né? Nós somos brasileiras, falamos português, né? Comemos, a gente estava comentando ali na mesa sobre as comidas brasileiras, como as nossas comidas são gostosas, diferente de outros países que às vezes é difícil comer alguma coisa, né? Mas deixa pra lá. Mas quando a gente crê em Cristo, acontece uma mudança de reino na nossa vida. A gente deixa de ser, olha o que Colossenses fala, Ele nos libertou do império das trevas. Agora, Ele nos libertou. Vocês conseguem ler? Sim. Vamos ler comigo? Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a remissão dos pecados. Todas nós, quando nascemos no império das trevas. E um dia, na vida de cada uma de nós aqui, quando nós ouvimos o Evangelho, nós entendemos que Jesus veio, pagou o preço pelos nossos pecados e nos transportou de um império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Agora, a gente vive num outro reino. E aí, nesse outro reino, qual a língua que você fala? Aqui a gente começa a apertar um pouquinho, né? Porque nesse reino, ao invés de reclamar, eu deveria orar. Então, deixa eu te falar uma coisa. É muito fácil saber que a gente não ora. É só saber se você reclama. E às vezes, a gente acha que a gente não reclama. Certo? Então, a gente às vezes vai precisar de pessoas perto de nós para a gente perguntar. Pessoas que convivem, né? E pessoas que não convivem comigo não vão saber que eu reclamo, né? Porque quando a Sinara vai lá em casa, eu, ai, Sinara, tá legal. Mas para a Sinara saber se eu sou, come 1 quilo de sal na minha casa. Quer quem? Meu marido, minha filha, as pessoas que estão perto de mim. Irmãs, às vezes a gente não percebe, mas às vezes a gente é uma pessoa extremamente reclamona. A gente reclama de tudo. E quando a gente reclama, significa que a gente não está orando. Então, às vezes, a gente até acha que a gente ora. Mas se a gente reclama, a gente não ora. Então, começa aqui a tarefa de casa. Hoje, quando você chegar na sua casa, você vai pedir para alguém da sua família te vigiar durante essa semana. E se alguém for tão fiel na sua vida e falar assim, realmente, mãe, você reclama demais. Reclama o tempo todo que a roupa não está secando no varal, ou que a chuva está com tudo, reclama que o trânsito está assim, reclama da comida, reclama que tá gorda, reclama que está isso, reclama que, né? Então a gente precisa verificar isso, que essa é a língua do reino, quando a gente foi transportada para o reino de Deus. Olha só esses versículos, irmãs. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. Nós não sabemos como orar. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Olha essa aqui de Efésios 6,18. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica, tendo isso em mente. Estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Olha isso aqui de Tiago 6,16. Portanto,
Confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Olha isso aqui, de 1 Timóteo 2, 1 e 2. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. A gente deve viver uma vida de oração. Agora, isso aqui não é novidade para a gente. A gente sabe que a gente tem que orar e a gente sabe que oração é ordem de Deus. A gente sabe que é uma ordem de Deus. Mas, irmãs, a oração não é natural para mim. Sabe por que não é natural? Porque eu não gosto de me sentir fraca, falha e pecadora. E hoje, no mundo que a gente está vivendo, você jamais vai se mostrar falha. Você jamais vai se mostrar como fraca. E ela fica orando, ó, fraca pra caramba. O mundo de hoje quer mulher o quê? Forte, super poderosa, maravilhosa, que dá conta de tudo. Mentira. Por quê? Porque a oração, por que eu não oro? Porque a oração é abandonar a autoconfiança. Eu confio demais em mim, por isso que eu não oro. Eu não oro porque eu acho que eu sei fazer o certo. Eu não oro, por quê? Porque eu não quero depender de ninguém. E a gente, a minha geração de 50 anos para baixo, foi criada por mães que falavam assim pra gente: você tem que trabalhar fora, você não pode depender de marido. E aí a gente faz a mesma coisa com Deus. A gente vive como se a gente não precisasse do Senhor. Portanto, a gente não ora. Orar é abraçar a realidade da falha. Eu falho, eu peco. Oração me diz que eu não estou no centro. Mas hoje as nossas orações são uma lista de desejos ou palavras religiosas cheias de autojustiça e demandas impacientes. E a gente começa a oração: Senhor, eu quero te apresentar aqui a minha lista de oração. Aí começa: e eu preciso disso, o Senhor faz isso para mim, o Senhor faz aquilo. Só isso, só uma lista de desejos interminável. E a gente vai se esquecendo do que é a oração. Nesse livro, nesse capítulo sobre a oração, a Elizabeth, ela fala de várias coisas que a oração pode fazer na nossa vida. Agora, isso aqui, gente, ó, se a gente perguntasse para qualquer criança que estivesse nos juniores, ela saberia por que é bom orar. Ela ia falar assim: porque a gente tem que falar com o Papai do Céu. É bom porque aí a gente tem uma relação mais profunda com Deus, aumenta a nossa fé, é um lugar onde a gente pode descarregar os nossos fardos, muda a nossa vida. A oração nos treina para a gente não entrar em pânico, tanta gente entrando em pânico hoje, né? Mas por quê? Porque a gente não está sendo treinada na oração. A oração faz a gente viver em maior pureza. A gente fica com mais confiança em tomar decisões, nossos relacionamentos são aperfeiçoados através da oração, a gente fica mais satisfeita com o que tem, porque fica falando para Deus. E a oração é um ministério, porque quando eu oro por você, eu estou intercedendo para a sua vida, isso é um ministério que Deus colocou na minha vida. Então a gente sabe esses benefícios da oração aqui, isso está no livro. Então, a pergunta de hoje à tarde é: por que eu oro tão pouco? Se eu sei que é bom, se eu sei que funciona, por que eu oro tão pouco? Eu fiquei pensando em algumas coisas, vocês podem pensar outras coisas aí, tá bom? Eu pensei assim: sabe por que eu oro tão pouco? Eu oro pouco porque eu não sabia que era uma ordem. É sério que é uma ordem? É sério que Deus espera que eu ore? Eu oro tão pouco porque eu não sei como orar. Às vezes a gente fala assim, né? Eu oro pouco porque eu não sei como é que oro, eu não sei falar com Deus. Parecendo que a gente tem que ter palavras rebuscadas para falar com Deus, né? Sabe por que eu oro tão pouco? É porque eu não acredito no poder da oração. Eu não acredito que a oração muda as coisas. Eu não acredito que se eu tiver numa crise de pânico, com ansiedade, isso vai mudar a minha vida. Eu não acredito. Eu sou incrédula. Mesmo que eu sou crente, mesmo que eu fui transportada do reino das trevas para o reino da luz, eu não acredito que a oração pode fazer isso na minha vida.
Outra, eu não quero me expor. Porque quando eu falo para Deus, eu estou me expondo diante de Deus. Então eu não quero me expor, por isso que eu não oro. Ou, porque eu não tenho tempo. De manhã eu estou com pressa e à noite eu estou cansada. Quem aqui já começou a orar e só falou amém no outro dia? Eu, direto. Às vezes estou tão cansada. Senhor, Senhor, tem tanta coisa para falar com o Senhor. Ai, Senhor, eu amo o Senhor tanto. Eu durmo. Aí no outro dia eu falo, gente, eu não falei nem amém. Que coisa, não é verdade? Então, por que eu oro tão pouco? Irmãs, eu oro tão pouco porque eu estou no trono. Eu reino. E eu amo ser rainha. Quem aqui não pode ser rainha, gente? A gente ama estar no trono, mandar, desmandar, fazer do meu jeito. Meu jeito é o certo, a minha maneira é a ideal, o que eu penso é legal. Você não tem ideia dos meus sonhos, a minha vida, a minha visão, é o que eu acho, é o que eu desejo. Aí eu sento no trono aqui e eu oro um pouco. Por quê? Vocês conseguem ler essa frase aqui embaixo? Oração é abandonar o reino individual pelo reino de Deus. É quando eu saio do trono e falo, Senhor, eu não tenho que estar sentado aqui, é o Senhor. Colossenses acabou de dizer para mim, Paulo explicando isso, que eu fui transportada para o reino do Senhor. Eu não vivo mais no reino do ego, no meu reino. No meu reino eu quero as coisas do meu jeito, mas agora eu vivo no reino do Senhor. Então eu preciso orar, eu preciso falar com o Senhor. Agora, desde que a gente é pequenininha, quem foi criada na igreja, né? Vanessinha aí, quem foi criada na igreja, criou com esse corinho. Como é que é esse corinho? Leia a Bíblia e faça a oração, faça a oração, faça a oração. Leia a Bíblia e faça a oração, se quiser. Peraí. Se quiser crescer é ordem bíblica. Percebe como a gente canta uma coisa sem nem pensar? Você acredita que eu só pensei nisso quando eu estava fazendo esse estudo? Aí eu falei assim, aquele corinho que todo mundo sabe, leia a Bíblia e faça oração, mas a gente não faz, nem lê a Bíblia nem faz oração. Mas não é se quiser crescer, porque crescer em Cristo, crescer nesse reino, é ordem também. Lembra o que 1 Pedro 3,18 diz? Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Você não tem opção. Quando você é transportada, Deus espera que você cresça nesse reino. E aí, para crescer, eu preciso ler a Bíblia e fazer oração. Sabe por quê? Porque os meus hábitos de ler a Bíblia e fazer oração vão moldar meus desejos. Porque se eu não leio, eu nunca vou ter desejo. Por exemplo, se você nunca fez academia, quem aqui faz academia? Algumas fazem, parabéns. Mas se você nunca foi na academia, você não tem nem desejo. Mas quando você começa a fazer academia e você começa a sentir tanta coisa boa que vem para o seu corpo, que você começa a responder, você começa a ficar com mais força, com mais vigor, aí aquilo começa a virar um hábito na sua vida. Aí aquele hábito vai moldar seu desejo. Você fala, não, eu preciso ir porque eu preciso ficar mais forte, preciso ficar melhor, preciso ter mais disposição, porque a academia dá disposição. Mas quando você não vai, você não tem disposição, porque os nossos hábitos vão moldar os nossos desejos. Se você tem o hábito de ler a Bíblia e fazer oração, começa a mudar os seus desejos. Senão não vai ter desejo não. Você pode esquecer que entre fazer oração e ver uma série da Netflix, você sabe o que você vai querer fazer? Ver a série da Netflix. Sabe quantos episódios? 6, 8, 10 no dia. E você vai terminar o dia tão cansada e pensar assim, cara, o que eu ganhei? Eu não orei nem 5 minutos, mas eu fiquei 5 horas vendo essa série.
Não ganhei nada com isso. Vou crescer? Vai não, minha irmã. Vai crescer não. Pode ter certeza que não vai, mas vai chegar o dia mau. Que isso? Você veio para cá para falar que vai chegar o dia mau na minha vida? Tá tudo indo tão bem. Eu gosto daquele hino, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, nada, vai chegar o dia mau. Chega, mas eu não gosto da crise, eu não gosto do problema, eu tenho alergia a problema, eu não gosto de ficar doente, eu não gosto de mudanças, e eu nem falo essa palavra derrota, eu até bato na madeira, né? Eu acho que o câncer não vai chegar na minha casa. Claro, chegou na família do irmão da igreja. Ela está orando por ele, tadinha, né? Mas eu acho que isso nunca vai acontecer na minha vida. Chega, o dia mau, o dia difícil chega para todo mundo. Só que quando eu estou fraca, o que o dia mau vai fazer na minha vida? Vai fazer isso aqui, ó, me levar para o desânimo e para viver com zero de esperança. Esperança nenhuma. Porque o que me dá esperança é a verdade de Deus. Quando a verdade não está na minha mente, eu vou lá embaixo. Aí, quando essas situações chegam na minha vida, sabe o que eu quero? Eu quero alívio. Eu quero que as coisas aconteçam igual acontece nas séries. Os filmes, tudo dá certo, né? Eu quero que aconteça na minha vida aquele dia. Vai dar certo assim? Não. Eu quero alívio e muitas vezes não vem. Aí o que eu faço? Eu desanimo. Eu fico em casa. Não quero mais me reunir, não quero mais ser confrontada, porque se eu chegar lá, a Antônia vai falar assim, menina, tem tanto tempo que eu não te vejo na igreja, o que está acontecendo? Eu não vou nem ficar perto da Antônia, certo? Porque eu não quero ser confrontada, porque eu estou vivendo os meus desejos. Isso aqui, irmãs, mostra pra gente que a gente está bem apagado aqui, que a gente tem uma teologia muito fraca. Quando a gente tem uma teologia fraca, a gente tem um conhecimento fraco de Deus, aí isso faz a gente entrar pelo cano. Deixa eu falar para vocês. 1 Samuel, você pode abrir a sua Bíblia em 1 Samuel. Agora que eu vou começar a pregar, estou brincando. Estou quase terminando. 1 Samuel, esse livro começa narrando a história de uma mulher. Vocês lembram qual é a mulher de 1 Samuel? Ana. Começa narrando a vida dela, pedindo um filho, e veio Samuel, e Ana devolve Samuel para o Senhor, né? Só que no capítulo 4, vamos ler lá, 1 Samuel, capítulo 4, versículo 1. Nós vamos ler alguns versículos, tá? A história vai acontecer no capítulo 4, 5, 6 e 7, mas eu vou só ler alguns versículos. Primeiro, amém? Tá, então vamos lá. 1 Samuel 4:1 diz assim: veio a palavra de Samuel a todo Israel. Israel saiu à guerra contra os filisteus e se acampou junto a Ebenezer, e os filisteus se acamparam junto a Afeca. Agora vai lá para o versículo 21, 4:21. Mas chamou ao menino e acabou, dizendo: foi-se a glória de Israel. Isso ela disse porque a arca de Deus fora tomada e por causa de seu sogro e de seu marido. Agora vai lá para o capítulo 7, passa uma folhinha, no versículo 3. 1 Samuel 7, 3. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. E os últimos versículos é o versículo 8 a 10. Então disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, mas trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido sobre os filisteus,
e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Deixa eu contar uma história para vocês. Estava aqui. O livro começa falando de Ana e logo depois conta uma tragédia. Sabe aquele negócio que já aconteceu na sua vida e acontece na minha? Sabe quando uma coisa ruim vai acontecendo uma atrás da outra? Eu costumo dizer que quando o problema chega, se ele fosse só um problema, né, Antônia, de cada vez, você imagina, ó, a máquina de lavar pifou. Só a máquina de lavar pifou, você já, né, cria um caos, né? Mas aí não é só a máquina de lavar que pifa, acontece isso, acontece aquilo e um monte de coisa acontece, né? A mesma coisa aqui. Então, aconteceu uma guerra logo no início do livro de Samuel. Agora, essa crise política, social e religiosa era contra os filisteus, inimigos de Israel. Então, agora pensa comigo, enquanto eu vou falando, vai criando a sua imaginação aí, tá? Porque eu fiquei imaginando isso aqui. Israel estava acampado num lugar chamado Ebenezer. Os filisteus estavam acampados num lugar chamado Afeca. Aí os filisteus, eles falaram assim, vão correr lá e vão pegar o povo de Israel de surpresa. Aí eles entraram aqui e eles mataram 4.000 israelitas. Aí eles foram numa segunda batalha, aí agora eles mataram 30.000. Pegaram a arca, que era a presença de Deus, né? Mataram os 2 sacerdotes, Ofni e Finéias. Quando esses 2 sacerdotes, que eram os líderes religiosos, tá bom? Olha a crise religiosa. Mataram os sacerdotes. Quando foram contar para o Eli, que ele estava gordo, sentado numa cadeira, já tinha 98 anos, não estava enxergando direito, ele caiu da cadeira, quebrou o pescoço, morreu também. Quando foram contar para a esposa do sacerdote, ela estava grávida. Ela deu à luz, morreu dando à luz. Ó, tá vendo como é que uma coisa está acontecendo atrás da outra? Aí, agora você acha que eu estou falando de um dia? Eu estou falando de 20 anos de guerra. Isso aqui, gente, está acontecendo 20 anos de guerra. Aí, o povo vai, se concentra lá numa região chamada Mispa, e lá eles estão. E aí eles começam a clamar ao Senhor. Aí o povo viu que o negócio estava ficando feio, que não estava dando conta mais. Aí eles começaram a clamar ao Senhor. E aí a palavra de Deus veio até o profeta Samuel. E aí a palavra de Deus diz: se vocês querem ver livramento, vocês têm que se arrepender e voltar para os caminhos do Senhor, porque o povo estava cada um andando e fazendo o que queria. Aí eles se voltaram para o Senhor, e enquanto Samuel ora, esse povo aqui, ó, volta a atacar. Só que agora eles voltam nesse lugar chamado Mispa. Quando eles voltam a atacar, enquanto Samuel orava, Deus trovejou. Deus trovejou, abateu os filisteus, eles entraram em pânico, morreu todo mundo. E a Bíblia diz que nunca mais eles vieram invadir Israel. Milagre, né? Agora, você sabia que eu leio essa história e falo assim, que coisa, né? O povo estava em crise, guerra acontecendo, aí eles se voltaram para o Senhor em arrependimento, Samuel orou, Deus trovejou. Aí, isso aí foi só o Velho Testamento. Percebe? Eu sou assim. Você também é. Por isso que a gente ora pouco. Porque a gente não crê que isso vai acontecer e isso acontece na nossa vida. Agora, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Porque isso era muito comum entre o povo de Israel. Toda vez que acontecia alguma coisa, Deus falava para eles. Lembra quando eles passaram no meio do mar? Que aí Deus falou para Moisés assim: pega as pedras que estão lá no meio do mar e vocês fazem um altar. Quando seus filhos crescerem, eles vão perguntar: por que vocês têm essa pedra aí? Ah, filha, porque um dia nós passamos com os nossos pés secos no meio do mar. Lembra disso? Que sempre tinha um marco? Muito bem. Aí Samuel pegou uma pedra. Todas vocês aqui sabem o nome dessa pedra. Sabe por quê? Essa pedra que Samuel colocou e falou assim: eu vou colocar uma pedra aqui para vocês lembrarem dessa batalha.
porque por 20 anos os filisteus estavam acabando com vocês, mas essa pedra aqui vai lembrar vocês. Como é que é o nome da pedra? Como é que é o nome do versículo? Até aqui o Senhor. A gente sempre fala esse versículo, não fala? Até aqui o Senhor nos ajudou. Aí quando a gente forma na faculdade, até aqui o Senhor nos ajudou, não é assim? Porque a gente pensa que foi um dia de vitória, não foi? Foi? Como era o nome do lugar? Como é que era o nome do lugar onde tinha morte? Percebe? Percebe como é que a minha teologia é fraca? A minha teologia, eu falo, até aqui o Senhor me ajudou. Eu estou falando de vitória. E Samuel está falando o seguinte, enxerga a mão de Deus, não só na vitória, mas também, não só no consolo, mas na disciplina. Porque, irmãs, a minha teologia é tão fraca, que quando Deus traz alguma coisa para corrigir o meu coração, eu não gosto. Senhor, como assim que o Senhor foi me dar essa vizinha? Como assim? Eles têm uma caixa de som desse tamanho? E esse som perturbador, final de semana inteiro? Como assim? Por que o Senhor está permitindo isso na minha vida? Porque eu acho que se Deus é por mim, até aqui me ajudou o Senhor, Ele só me ajuda me abraçando, me consolando, me amparando. Quando a coisa ruim chega, isso não é de Deus, isso é do capeta, né? A gente tem uma teologia horrível. A gente esquece que quando Deus me disciplina, Ele está me amando. Como assim? Quando Deus nos disciplina, Ele está mostrando amor também na nossa vida. Irmãs, a gente precisa ser mais bíblica, aprender mais a verdade de Deus. E quando o dia difícil chegar e as coisas não acontecerem do jeito que você e eu queremos, a gente vai precisar lembrar isso aqui. Até aqui me ajudou o Senhor. Por que até aqui? Porque fala do passado. Ele continua me ajudando hoje, e Ele vai continuar todo o meu futuro. E aí, eu me lembrei, enquanto eu estava estudando, que uma vez eu tive um aborto e foi muito difícil. Foi muito difícil para minha filha. A Anne tinha 8 anos na época. E eu lembro que ela pegou todos os bichinhos de pelúcia dela e fez todos eles na cama voltarem para a parede. Todos os bichos de pelúcia ficaram voltados para a parede. Ela pegou a boneca, a única boneca que ela gostava, ela arrancou os braços e as pernas da boneca. Com aquilo, ela estava mostrando para mim que ela estava triste, certo? E aí, quando eu vi aquilo, eu falei assim, filha, você sabia que existe uma outra maneira da gente expressar que a gente está triste? Aí ela falou assim, ela tinha 8 anos. Ela falou, qual? Orando? Eu falei, orando, filha. Nós vamos dobrar o nosso joelho aqui agora e nós vamos orar. Porque Deus, Ele está com o seu irmãozinho lá no céu. Ou irmãzinha, Ele está com ele lá no céu. Um dia a gente vai conhecer Ele. Mas agora, Deus vai transformar essa tristeza em alegria. Porque Deus está cuidando da gente. Ele sempre vai cuidar. Sabe por que eu tive condições de fazer isso? Não porque sou boa não, mas sou não, péssima. Isso vale nada. Mas por causa disso aqui, por causa de ter marcos na nossa vida. Quando o aborto aconteceu, eu fui para a palavra de Deus. Eu falei, Senhor, eu quero que o Senhor marque esse tempo na minha vida com a verdade do Senhor. Fala no meu coração. Aí eu comecei a ler a palavra. Aí quando eu cheguei no Salmo 32, versículo 10, na versão atualizada, ele disse assim, eu até coloquei na Bíblia, no cantinho assim, aborto, 2009. Diz assim, muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Quando eu vi isso aqui, eu falei assim, gente, que coisa impressionante. Na época, em 2009, eu tinha Unimed. E eu fui muito bem assistida pelo médico que me assistiu. Ele cuidou tanto de mim
que eu nem fiz curetagem, que toda mulher morre de medo de ter aborto e ter que fazer curetagem, que é quando vai lá no útero, né, para tirar as coisas que ficam lá de resto placentário. Ele foi tão legal comigo que ele falou assim: você está abortando, esse bebê vai sair. Você tem duas opções. Você quer ficar no hospital e eu induzo o seu parto para o bebê sair rápido, ou você quer ir para casa e ter seu aborto em casa? Não, vou para casa, né? Muito melhor, né? Eu não sabia que eu ia desmaiar também, né? Mas tudo bem, vai fazer parte, né, do pacote. Mas eu me senti tão bem assistida por aquele médico. E quando eu bati o olho nesse versículo, a parte B, aí ele foi o marco no meu aborto. Mas o que confia no Senhor, o médico vai assistir? É quem? A misericórdia. Melhor do que ser assistida por Unimed, por um médico, é ser assistida por quem? Pela misericórdia do Senhor. Ele me deu exatamente o que eu precisava. Deu para entender? Limpei minhas lágrimas, está tudo certo. Deus está no controle, Ele é soberano. A gente precisa marcar as nossas vidas, irmãs, com a palavra. Qual língua que você fala? Se eu perguntasse, algumas meninas estão aqui com a gente, né? Se eu perguntasse para a Vanessa, qual a língua que você acha que a Rosana fala em casa? Só conheço a Vanessa, a Rosana, a Antônia aqui, né? Poucas pessoas assinaram. Você já pensou? Que língua que a Vanessinha ia falar assim? Minha mãe? Ah, doido. Mulher de oração. Mulher de oração. Você sabe esse caderninho que você ganhou aí? Você vai transformar esse caderninho em oração. Você vai marcar esse momento aqui, não para a igreja, não para esse grupo de mulheres, mas para a sua vida. Fazer diferença na sua vida. Que linguagem você fala no seu trabalho? Você é aquela que reclama o tempo todo aqui, e tem lugar para trabalhar. Quando a gente trabalha, se tem um lugar que é fácil para a gente reclamar, é no trabalho, não é verdade? Um lugar difícil, a gente reclama de tudo. Na escola, tá. Aí, deixa eu contar outra coisa. Eu fiz 40 anos, eu tive um choque, né? Quando vocês fizerem, vocês vão ver. Eu falei, meu Deus do céu, eu tô ficando velha, né? Tive aquele choque. Aí eu fui conversar com a minha mãe. Aí a minha mãe falou assim: minha filha, os 40 anos foram os melhores anos da minha vida. Aí eu mudei, né? Se foi bom para minha mãe, vai ser bom para mim também, né? Aí eu marquei meus 40 com um versículo. Aí cheguei nos 50. Aí nos 50 eu falei assim: mãe, vou te dizer uma coisa. Quando eu fiz 40, você falou que foram os melhores anos da sua vida, e agora? Aí ela falou assim: continua bom, minha filha. A figura, continua bom. Aí a gente estava conversando, aí ela relembrando algumas coisas, aí ela falou assim para mim: minha filha, eu lembro tanto aquela missionária que ia lá em casa, que a gente tinha um clube bíblico lá em casa, vocês eram tudo pequenininhas e tudo. E você lembra, minha filha, que ela ensinou um versículo? Aí, irmãs, quando ela falou, eu estava tão angustiada naquele dia, eu falei: mãe, esse vai ser o versículo dos meus 50 anos. Então, esse versículo diz assim, Jonas 2, a parte A. Na minha... orei ao Senhor e Ele me respondeu. Como é que é o negócio? É na minha. Você percebe que a minha angústia é diferente da Sinara? Que é diferente da Vanessinha? Claro, a Vanessinha tem 21 anos. 20 anos. A angústia dela, o que angustia a Vanessa, é diferente do que me angustia. Que é diferente do que angustia a Antônia. Mas é na minha angústia. Na minha angústia eu faço o quê? E ele? Você realmente acredita nisso? Você vive isso aqui? Oração é submissão pessoal à vontade de Deus, que está sempre certo. Quem está certo é você ou Deus? É Ele. Ele vai me dar exatamente aquilo que eu preciso. Ele sempre me ouve. Ai, eu oro, parece que Deus não me responde. Opa! Parece que Deus não fala comigo. Opa! Quem está errado aí? Deus que fala que Ele sempre me responde, que Ele sempre me ouve?
Ou eu que estou achando que Deus não me responde, que não fala comigo? Então, agora é a hora da oração. Porque a Sinara falou assim, aí Simone, depois a gente tem um tempo nos pequenos grupos para a gente poder discutir o que foi falado. Então você pode fazer perguntas e tudo. E aí eu fiquei pensando, falei assim, sabe de uma coisa? Quando a gente fala de oração, a gente não tem que discutir oração, irmãs. A gente tem que orar. Cada uma de vocês aqui ganhou um caderninho, não ganhou? Todo mundo ganhou um caderninho? Então agora a tarefa é o seguinte, você vai ter uns minutinhos e você vai ouvir um hino que é um dos hinos que eu mais amo. Ixi, não sei se eu vou conseguir passar aqui, mas é um dos hinos que eu mais amo. Enquanto você está ouvindo esse hino bem baixinho, você vai colocar nas primeiras folhas do seu caderninho, tenha você a idade que você tiver, porque eu sei que porque você é pecadora, vivendo num mundo caído, cheio de dificuldades, você tem dores. Eu não estou falando que você está com dor no joelho não, tá? Mas se você tiver com dor no joelho, você pode colocar também. Mas eu quero que você coloque nesse caderninho, nas primeiras folhas dele, anote as suas dores. Sinceramente, eu fiz essa tarefa semana passada, num grupo cheio de missionários. E quando o irmão falou aquilo, eu falei assim, que dor que eu vou colocar? Eu pensei assim, que dor que eu vou escrever? Ai, que dor que eu vou escrever? De repente eu enchi uma folha inteira. E eu podia encher outra folha porque acabou o tempo. Você tem dores. Às vezes dores que só Deus sabe. Então coloque no seu caderninho de oração e aí depois a Sinara vai dar continuidade. Obrigada, irmãs, pelo convite. Foi muito especial estar aqui nessa tarde com vocês. Eu posso falar uma coisa? Eu achei que fosse dar umas 12, 15 meninas. Mas ver essa igreja lotada, tem 45 meninas aqui, é? 45 pessoas? 47 pessoas. Que nessa tarde, porque olha, é sábado à tarde. Você tinha muitas outras coisas para fazer em casa, não tinha? Claro que tinha, eu também tinha. Mas você disse não para estar aqui. Você está entendendo? Você sabe o que você vai fazer com essas dores aí que você vai colocar? Algumas dessas dores, talvez uma ou outra, você vai poder compartilhar com alguém no seu tempo ali. E se você compartilhar uma dor, sabe o que vai acontecer? Você vai sair daqui mais leve. Por quê? Porque você pegou a sua dor, uma dorzinha só, que você pode compartilhar, porque tem dor que ninguém pode nem saber, né? Só Deus. Mas você pega aquela dor e compartilha com alguém. Você sai daqui mais leve porque você pegou a sua dor e dividiu com outra pessoa. Então, você tem aí uns minutinhos para colocar suas dores no caderno e que Deus abençoe cada uma de nós, para nós sermos mulheres de oração.